Veja agora no Jornal da TVTC, produção cafeeira desaba em Jaguaré. Secretário de Agricultura prevê redução drástica na safra do café Conilon. E você vai ver também. Pais de alunos protestam contra fechamento de turno em escola. Certificado estimula o produtor a usar irrigação mais eficiente. E tem o destaque policial. Sogra e nora são executadas a tiros em Conceição da Barra. Quinta-feira, dia 9 de junho, o Jornal da TVTC está começando. Boa noite. Hoje pela manhã, pais de alunos da Escola Rio Preto se manifestaram contra a retirada do turno da tarde. Eles afirmam que não levarão os filhos para a escola enquanto a situação não for resolvida. As salas de aula da Escola do Rio Preto estão assim, vazias. Isso porque os pais não trouxeram os filhos para estudar. O motivo é a retirada do turno da tarde. Eles alegam que a situação deve continuar assim até a Secretaria de Educação resolver o problema. A decisão foi informada aos pais na segunda-feira e a medida seria aplicada nesta quarta-feira. A justificativa da secretaria, segundo o presidente da Associação de Moradores do Bairro Rio Preto, é o baixo número de alunos. Tudo começou com um atraso através da Secretaria de Educação em definição dos passes escolares dos alunos. Porque a escola tinha vários alunos de outras comunidades que estavam aqui estudando. Com essa demora, com esse impasse da Secretaria de Educação, os alunos que aqui estudavam migraram para outras escolas. Com isso, o número de alunos diminuiu. E então a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, resolveu unir as séries da escola, alegando que estava com pouco aluno na escola. E as mães não aceitaram essa tal atitude da Secretaria, porque vai prejudicar o andamento do ensino das crianças. E então elas proporam que a Secretaria volte o que era antes, até terminar esse ano letivo. Os pais estão insatisfeitos e acreditam que mais de uma série em uma turma vai prejudicar a qualidade do ensino dos alunos. Nós queríamos uma solução, porque quando nós descobrimos, entre meio das professoras aqui, que a gente descobriu que ia mudar. Fomos surpreendidos com essa notícia de que ia encerrar as aulas no turno vespertino e só ia funcionar pela manhã e voltar aquele antigo sistema multisseriado com as crianças. No caso do meu, seria três séries numa sala só, o primeiro, o segundo e o terceiro ano. E isso é uma coisa que já vem assombrando a gente há muito tempo, que eu já estudei nesse sistema e sei o quanto é prejudicial para as crianças esse sistema de ensino. O secretário de Educação, José Roberto Gonçalves de Abreu, esclareceu que estão sendo feitos estudos em todas as escolas municipais para fazer a adequação do número de alunos. Segundo ele, a medida ainda não foi implantada porque depende de alguns procedimentos. O secretário lamentou que nem sempre é possível atender às necessidades dos pais, destacando que as classes multisseriadas não prejudicam o ensino dos alunos. A Superintendência Regional de Educação em São Mateus mobilizou 650 profissionais de 4 municípios nas oficinas de alinhamento dos descritores do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo, o PAEBS, ao currículo do Estado. A jornada pedagógica foi realizada na Escola Estadual Marita Mota Santos, o Polivalente, coordenada pela superintendente Amada Mariana de Melo. Ela teve a colaboração dos diretores de 21 escolas estaduais de São Mateus, Jaguaré, Conceição da Barra e Pedro Canário. Foram ministradas 16 oficinas para os professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental ao ensino médio, organizadas pelos técnicos da superintendência em parceria com professores especialistas por área, língua portuguesa, matemática, ciências e história e geografia. 2 mulheres foram executadas a tiros em Conceição da Barra. Elas eram sogra e nora. A repórter Paloma Tomás tem os detalhes. O crime aconteceu na lateral da BR-101, em Sayonara.
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, uma mulher de 19 anos e outra de 37, foram encontradas caídas dentro de uma kitnet. Segundo testemunhas, 2 homens desembarcaram de um veículo, entraram no imóvel e depois foram ouvidos 2 disparos. A perícia confirmou que cada uma levou um tiro. A mãe de uma das vítimas foi até o local e relatou aos policiais que conversava por telefone com a filha no momento que foi atingida. Ela disse que ouviu um barulho alto e depois um suspiro. Ninguém soube informar os autores do crime. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. E na madrugada de hoje, um homem de 26 anos foi executado com 9 tiros no bairro SEAC, em Jaguaré. Segundo a Polícia Militar, um parente disse que a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e que, inclusive, já teria sido preso por esse motivo. Disse também que o homem voltou de São Paulo há 30 dias. A polícia ouviu relatos de que os autores do crime moram no bairro SEAC. As investigações estão a cargo da Polícia Civil de Jaguaré. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Temperatura mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Pedro Canário, o dia será nublado. Mínima de 17 e máxima de 24 graus. E você vai ver depois do intervalo, certificado estimula o produtor a usar irrigação mais eficiente. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos, preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. FVC é a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. E você pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento aí na sua rua, na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br e clique no ícone TCNauta. É a TVTC interagindo com você. O governo do estado, por meio da Secretaria Estadual da Agricultura, assinou o contrato de 5 projetos aprovados no primeiro edital do Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar, o FUNSAF. As associações beneficiadas são dos municípios de Pedro Canário, Linhares, Mantenópolis, Guaçuí e Itapemirim. A assinatura dos contratos foi feita em cerimônia no Palácio da Fonte Grande, em Vitória, com a participação do vice-governador César Colnago, do secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, deputados estaduais e representantes das associações, do BANDES e do BNDES. Nós estabelecemos lá atrás a política pública de aumentar a tecnologia, equipamentos, insumos básicos como a eletrificação para o interior. Mas era uma coisa meio que discricionária. A gente fazia dentro do planejamento nosso, ouvindo as instituições, a FAES, a PETAS, o MST, o MPA, e aí deliberá-los para onde as coisas estavam indo. Agora você tem uma coisa que é mais moderna, que é mais democrática, que é mais técnica, e que você se habilita para que dentro desse padrão do chamamento público você possa concorrer, e o BANDES com agilidade, junto com o BNDES, financiando boa parte desse equipamento, mas havendo também uma contrapartida. Então, assim, isso mostra um salto em relação àquele período
que nós estávamos lá. Segundo Otaciano, para subsidiar a ação, serão investidos aproximadamente R$ 1.200.000. Ele lembrou que o FUNSAF é o mecanismo criado para democratizar o acesso aos recursos financeiros para as associações, cooperativas e organizações de apoio à agricultura familiar do Espírito Santo. Esses 5 patrocinadores rurais são 85 famílias que estão sendo beneficiadas. Tem contrato que foi assinado, que é um caminhão-baú para a associação, tem contrato assinado que é secador de pimenta com o galpão, pimenta do reino com o galpão. Cada um apresentou um projeto distinto, mas totalizando 85 famílias que moram em assentamentos rurais aqui no estado do Espírito Santo. E o governo do estado instituiu o certificado de sustentabilidade quanto ao uso da água no Espírito Santo. O documento tem como público-alvo os produtores rurais e substitui provisoriamente, pelo período de 1 ano, a outorga para a utilização de sistemas de irrigação que sejam sustentáveis nas lavouras. Os produtores rurais podem solicitar o certificado de sustentabilidade e por meio do preenchimento de formulário único, disponibilizado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGER, para análise e aprovação. Segundo o secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, a medida tem como principal objetivo agilizar o processo de concessão do uso da água, ao mesmo tempo que conscientiza e estimula os produtores a substituírem os sistemas de irrigação que consomem muita água por outros mais eficientes e sustentáveis. O outorga é um instrumento extraordinário, importante, mas que na prática não funciona. O produtor rural finge que tem outorga e o Estado finge que cobra outorga. 90% dos nossos produtores não tem outorga. De água? De água, que é exatamente um direito, né? Pelo uso da água. Se a gente considerar que a água é um bem público, segundo a Constituição, a gente acha que a água é nossa, né? A água da minha propriedade é minha, e não é verdade. A água da sua propriedade não é sua, não é minha, não é de um amigo nosso. A água é um bem público. O certificado de regularização vai permitir, com 20 dias, a AGE emita esse certificado e você fique regular por 1 ano. Isso é importante porque vai conseguir regularizar, por exemplo, junto aos bancos, conseguir financiamento junto aos bancos para poder contratar esse crédito para fazer irrigação. Você que está sem outorga consegue o certificado e regulariza a sua situação na sua propriedade rural junto aos órgãos competentes. E por que não faz outorga então? Porque para ter outorga é fundamental 2 coisas. É fundamental a gente ter a informação da oferta de água disponível na bacia hidrográfica e da demanda de água. Hoje nós não sabemos nem o que existe de água nas bacias, nem que existe de demanda. Então este instrumento do certificado vai nos dar informações suficientes para compreender a demanda pelo uso da água e no médio prazo fazer com que o instrumento de outorga efetivamente funcione no Espírito Santo, e que é um problema hoje nacional. E você, costuma desperdiçar muita comida na sua casa? É uma reflexão importante porque ainda é grande o desperdício de alimento no país, que segue a tendência mundial. O Ministério da Saúde desenvolve uma campanha de estímulo ao aproveitamento integral dos alimentos. Todos os anos são desperdiçados no mundo 1,3 bilhões de toneladas de alimentos, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O desperdício começa nos primeiros estágios da cadeia produtiva dos alimentos, com as técnicas de colheita, infraestrutura de transporte, de armazenamento, até a distribuição dos alimentos. Desperdício do consumidor mesmo só representa 10% desse total. Mas, de qualquer maneira, é muito importante a gente conscientizar a população sobre a importância desse uso, né, dos alimentos de forma sustentável, da nossa preocupação com o meio ambiente e de evitar o desperdício sempre que possível. Uma prática que ajuda a diminuir o desperdício é agregar valor nutricional às refeições, utilizando as partes não convencionais dos alimentos. As cascas e as sementes, por exemplo, muitas vezes são consideradas restos e acabam sendo descartadas na hora do consumo. Por isso, fica o alerta do Ministério da Saúde. Frutas e legumes, com algumas poucas exceções, podem e devem ser aproveitados por inteiro. O alimento como um todo é muito... sendo um alimento in natura, né, quando a gente pensa em verduras, legumes, frutas, são alimentos muito ricos em nutrientes, em vitaminas, em minerais. Então, o alimento como um todo é um alimento muito saudável. Alguns alimentos a gente pode ver assim, que tem uma concentração maior de algum nutriente
E aí existem diversas formas culinárias de estar utilizando aquelas outras partes. Esta chefe de cozinha sabe muito bem como evitar o desperdício aproveitando o valor nutricional dos alimentos. Se lava bem uma cenoura, se usa a casca. Se lava bem um chuchu, se usa a casca. Ou se descascar, e como hoje tem muito agrotóxico, as pessoas se preocupam muito com isso, basta a pessoa lavar bem lavadinho a casca e aproveitar, fazendo torta, fazendo bolos, aproveitar, tirar o máximo do alimento para a saúde das pessoas. E que tal aprender uma receita simples, saborosa, nutritiva e com zero desperdício de alimentos com a Antônia? Lápis e papel na mão. Uma torta 3 pingos funcional, que a gente usa todo o aproveitamento de alimentos que tem, de talos. Eu usei uma xícara de óleo, meia cebola, 3 xícaras de água, 3 ovos, aí coloquei uma xícara de casca de abóbora, uma xícara de casca de cenoura, uma xícara de caldo de carne. Bati no liquidificador, em seguida eu acrescentei 3 xícaras de farinha de arroz, sal a gosto, bati de novo no liquidificador. Em seguida eu piquei de umas 200 a 250 gramas de talo de brócolis, talo de agrião e casca de cenoura e acrescentei ao líquido batido. Acrescentei o fermento dissolvido em um pouco de água e coloquei para assar. E veja a seguir no Jornal da TVTC, venda de campos terrestres de petróleo no norte é debatida em audiência pública. Voltamos em instantes. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Seja um profissional disputado na MMG Informática. Cursos básicos e avançados de informática, manutenção de computadores, web designer, auxiliar administrativo, operador de computador, secretariado e outros. Certificado reconhecido em todo o país e garantia de aprendizagem. E mais, recarga de cartuchos e toners, manutenção de máquinas fotográficas digitais, notebooks, monitores LCDs e MP3. MMG Informática, conectando você ao futuro. Baixe o aplicativo da TVTC e acompanhe a nossa programação do seu smartphone ou tablet, de onde você estiver. Já disponível no Google Play para o sistema Android e em breve também para o sistema iOS na Apple Store. TVTC, a televisão da gente. A crise hídrica no norte. O secretário de Agricultura demonstra preocupação com a economia rural de Jaguaré, principalmente nas culturas de café e pimenta do reino. João Malanchini disse que a previsão de produção de conilon para a safra 2015-2016 é apenas 350 mil sacas, já com mais de 95% da colheita concretizada. O assunto foi tema da reunião periódica do Conselho Municipal de Agricultura. A reunião teve a participação de conselheiros e representantes dos sindicatos rural e dos trabalhadores rurais, associações IBGE, Incaper e IDAF, além da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Jaguaré é conhecido nacionalmente como capital do Conilon e, segundo dados do secretário Malanchini, teve em 2014 uma produção de 810 mil sacas piladas. De acordo com Malanchini, por causa da crise hídrica, além do Conilon, a produção de pimenta do reino e de frutas também foi afetada. A possível venda dos campos terrestres de petróleo no norte do estado preocupa funcionários da Petrobras. Os impactos econômicos e sociais que a medida pode gerar na região foram o foco do debate ocorrido em audiência pública na Assembleia Legislativa. O iminente risco de desemprego e o impacto negativo na economia da região norte capixaba tem preocupado o Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo. O motivo é a possível venda dos campos terrestres de petróleo, conforme já anunciado pela Petrobras. Para debater os impactos sociais e econômicos dessa possível saída da Petrobras do Estado, a Comissão de Cidadania realizou audiência pública. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que esteve à frente da empresa de 2005 a 2012, destacou o papel econômico e a função social da estatal. A substituição da Petrobras por uma empresa menor, ela vai fazer com que essa empresa tenha um foco mais específico, mais detalhado sobre a produção e, portanto, vai reduzir muito essas atividades de apoio à sociedade. Por outro lado, em geral, os salários serão menores e você terá, portanto, um impacto menor sobre o comércio e a atividade econômica local. Além disso, as empresas menores têm uma menor capacidade de investimento, portanto, em momentos de crise, os investimentos serão mais contraídos do que são com a Petrobras. Nesse sentido, eu diria que, do ponto de vista da atividade econômica, o impacto é de redução da atividade econômica na região. O vice-presidente da AEPET, a Associação dos Engenheiros de Petróleo, Fernando Leite Siqueira, falou sobre a importância estratégica do petróleo e a projeção de produção mundial. A participação de energia fóssil, petróleo, carvão e gás, petróleo e gás para mim é a mesma coisa, respondem por 87% da matriz energética mundial. Ou seja, é uma dependência brutal dos países desenvolvidos, principalmente porque eles não têm reservas. O diretor da Secretaria de Relações Institucionais da Federação Única dos Petroleiros, Leonardo Urpia, garantiu que o governo atual não teria interesse em investir nos pequenos campos terrestres, o que, na opinião dele, facilitaria a privatização. A Petrobras tem deixado de investir nos campos terrestres, o que tem ocasionado uma redução drástica da produção desses campos. Esses campos que ela oferece à venda e que ela oferece como 35 mil barris diários de produção, hoje estão produzindo 18.500 barris por dia. Propositalmente, qualquer empresa que entrar vai voltar a produzir. E aí vai vir o milagre da indústria privada. O coordenador-geral do Sindipetro, Paulo Rony, relatou que a Petrobras tem condições de operar o pré-sal e também de continuar os investimentos no Espírito Santo. Apesar dela ter um prejuízo por depreciação dos seus ativos, ela está com caixa, ela tem uma dívida a longo prazo, então a gente tem que pedir ao presidente, à diretoria da empresa, que continue investindo, né? E esses investimentos vão ser colhidos daqui 3, 4, 5 anos, onde a gente vai ter já o barril de petróleo estabilizado no patamar de 60, 70 dólares e vai ter uma condição totalmente diferente da conjuntura mundial que nós temos hoje com essa crise que está vivendo o petróleo. O proponente da sessão foi o deputado Nunes. Nós entendemos que tinha grande repercussão, né, essa questão da venda do campos do petróleo lá de São Mateus, e a gente naturalmente acatou essa solicitação, realizamos essa audiência pública com a participação muito grande de vários companheiros, não só do sindicato, mas também da população do município de São Mateus, no sentido da gente sensibilizar não só o nosso governo, mas também toda a sociedade da importância que é para o município de São Mateus e também para o estado do Espírito Santo essa questão da empresa aqui no nosso estado. O deputado Nunes definiu que vai solicitar uma agenda com o governador Paulo Artung, junto com o Sindipetro e a FUP, para avançar nas reivindicações feitas à Petrobras. Segundo o Sindipetro, a estatal petrolífera abrirá para leilão os direitos de exploração de 36 concessões no centro-norte capixaba, incluindo campos terrestres de petróleo em São Mateus, Jaguaré, Conceição da Barra e Linhares.
O Seunis está de volta ao sítio histórico Porto de São Mateus com uma programação cultural que inclui quadrilha, comida típica e shows musicais. Segundo o coordenador de Relações Públicas do Seunis, Maurício Lima e Souza, é a primeira vez em 2016 que a universidade desenvolve a programação do projeto UFES no Porto. A festa acontece amanhã, com início previsto para as 7 da noite. A programação será aberta ao público e, segundo Maurício, vai ser conduzida por estudantes e servidores do Seunis. Os shows são com as bandas Agro, Viola e Unissom e com a cantora Hanoi. Esta edição está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. TVTC, a televisão da gente. Uma boa noite para você. Obrigado por sua companhia.